Vamos começar com essa história da reciprocidade, do elogio, do pagar na mesma moeda. O que está acontecendo entre Brasil e Estados Unidos? A gente já falava ontem aqui. O presidente Lula foi realmente por esse caminho, foi a decisão do governo brasileiro. E o Lula parabenizou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, por retirar as credenciais diplomáticas de um agente de imigração dos Estados Unidos que atuava no Brasil. Para o presidente Lula, a medida representa reciprocidade. Vamos ouvir. Andrei, parabéns pela sua posição com relação ao delegado americano, colocando a reciprocidade. Ou seja, o que eles fizeram conosco, a gente vai fazer com eles, esperando que eles estejam dispostos a voltar a conversar e as coisas voltar à normalidade. Parabéns. Obrigado, presidente. Essa gravação foi feita no encontro em Brasília com Andrei Rodrigues e o ministro da Justiça também, Wellington César Lima e Silva. E a gente vai acompanhando, né, o que pode acontecer como resposta agora dos Estados Unidos. Será que vem outra coisa por aí, Josias? Como é que você viu a decisão do Brasil? O governo brasileiro acerta ao responder na mesma moeda? Acho que o governo brasileiro não tinha muita alternativa, Fabiola. Agora, é preciso ver, analisar essa coreografia que foi montada, né? Em condições normais, a retirada do crachá de um policial norte-americano que atua no Brasil seria um procedimento burocrático, banal. Ao levar para dentro do gabinete presidencial a resposta da Polícia Federal à cassação pelo governo dos Estados Unidos das credenciais do delegado Marcelo Ivo, que é representante da PF na Flórida, o Lula deu uma noção do protagonismo que o Trump ganhou na sua campanha eleitoral. O relacionamento do Planalto com a Casa Branca mudou de patamar, segundo a ótica do Lula. Há 6 meses, quando o Brasil ainda ralava para rever o tarifaço, o Lula dizia que não tinha pintado apenas uma química entre ele e o Trump, mas uma verdadeira indústria petroquímica. Hoje o Lula toma distância do Trump, ao mesmo tempo em que empurra o personagem para perto do seu adversário, o Flávio Bolsonaro. O Lula compreendeu que, nesse momento, vale a pena para ele realçar as relações carnais que a família Bolsonaro mantém com o Donald Trump. Porque o Trump virou um personagem tóxico não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? Os próprios norte-americanos estão questionando o comportamento do presidente, a ponto de mais da metade dos eleitores americanos, ouvidos numa pesquisa nessa semana, 51% consideram que o Trump não está no seu melhor estado mental, já esteve em condições mentais mais favoráveis do que agora. Agora, é preciso considerar, Fabiola, a estratégia do Lula está muito nítida, né? Primeiro, ele usa um episódio que envolve a prisão nos Estados Unidos do Alexandre Ramagem, que é o bolsonarista que participou da trama do golpe, que está fugido lá nos Estados Unidos. Ele usa esse episódio para realçar a posição brasileira, retaliar uma providência que está mal explicada por parte do governo dos Estados Unidos, e aí ele aproxima o Trump o governo americano, a Casa Branca, do Flávio Bolsonaro. E ele passou os últimos dias questionando, criticando o belicismo do Trump. Com isso, ele toma distância da guerra do Irã, critica a guerra do Irã e tenta se vacinar para os efeitos dessa guerra no Brasil. Agora, tudo isso pode ser um grande desabafo, um bom desabafo, mas não resolve o problema do Lula, porque o problema do Lula é responder, e daqui a pouco a oposição vai estar aproveitando eleitoralmente esse aspecto, que é o efeito da guerra no Brasil, né? Então, a alimentação no domicílio já subiu, medida pelo IPCA, que é um índice oficial, subiu a alimentação no domicílio 1,94%, subiram no Brasil por conta da guerra no Oriente Médio, subiram o preço dos combustíveis e dos alimentos. Alguns alimentos que são caros aos brasileiros, tomate, cebola, batata inglesa, leite, longa-vida, as carnes, tudo isso subiu.
E, obviamente, isso tem um efeito corrosivo sobre a imagem do governo de plantão. A oposição logo vai dizer, olha, o governo não consegue. Ainda outro dia estava o Flávio Bolsonaro usando até imagens falsas, imagens recolhidas durante o governo do pai dele, gente pegando comida no caminhão de lixo, para dizer que o Lula está submetendo os brasileiros a um suplício. E, em verdade, o que se verifica é o oposto. No governo Lula, o Brasil foi retirado daquele mapa da fome, agora a inflação permaneceu durante meses sob controle, o Banco Central se preparava para fazer uma queda acentuada da taxa de juros, de repente veio a guerra no Oriente Médio, a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, e os efeitos no mundo e também no Brasil são já notados pela população. Até nos Estados Unidos, a economia doméstica se ressente dos efeitos da guerra. Então, o desabafo é válido e parece não haver outra alternativa ao Lula. Tentar se distanciar desse problema e aproximar o personagem, o Trump, do Flávio Bolsonaro. A questão é saber quais serão os efeitos práticos disso, o efeito eleitoral, se o eleitor brasileiro vai compreender a estratégia do Lula. Agora, do ponto de vista do Lula, não parece haver muita alternativa além dessa, além de se distanciar do Trump, criticá-lo e, no caso específico da cassação das credenciais do policial norte-americano, que operava dentro de uma repartição da Polícia Federal, voltado ali para a área de imigração, parece uma resposta adequada a uma providência que até agora está mal explicada por parte do governo norte-americano, Fabíola. Fez bem o Lula ao responder dessa maneira? A Polícia Federal acerta Sakamoto. E qual deve ser a resposta dos Estados Unidos? Pode vir outra coisa por aí? Fez bem, né? O Lula acerta na resposta. É claro que a resposta, né, como colocou Josias, ela vem de uma forma muito mais escandalosa, assim, publicamente, exatamente porque a gente está em ano eleitoral. Se não fosse, seria uma coisa que seria discutido no máximo em nível do chanceler Mauro Vieira. Não chegaria até o presidente não apareceria cumprimentando a outras autoridades e dando parabéns, é isso mesmo. Tudo isso, na verdade, é claro, é para fazer uma valorização eleitoral. Lula, neste exato momento, Lula tenta colar a pecha de entreguista em Flávio Bolsonaro. Tenta colar a pecha que Flávio Bolsonaro, assim que chegar ao poder, vai fazer barba, cabelo e bigode de Donald Trump, vai falar, vem cá, sou seu vassalo. Repetindo, de certa forma, o que aconteceu durante o governo de seu pai, Jair Bolsonaro, quando houve um alinhamento automático com Donald Trump. E só para um pequeno parênteses para o pessoal entender, países, gente, não tem amigos, países têm interesses, tá? Quem tem amigos são pessoas, países têm interesse, é o interesse da sua população. Então, eles têm que perseguir os interesses da sua população em primeiro lugar. E o interesse da população não é, quase na maioria das vezes, não é ideológico no nível das relações internacionais, é econômico. É garantir alimentação, garantir renda, garantir qualidade de vida para a população de cada país. E para isso os países têm relações uns com os outros. Tanto é que você vai pegar as bravatas do Javier Milei, de que não queria a China, de que a China queria dar uma banana e está lá, fazendo acordo feliz da vida com a China, na verdade. Por quê? Porque na hora que as pessoas assumem o poder, a maioria não é burro. Pode ser, pode tomar medidas idiosincráticas, mas a maioria não rasga dinheiro, quase a maioria. No Brasil, durante Jair Bolsonaro, rasgou-se etanol, milho, aço. O Brasil acabou cedendo várias vezes dentro da lógica eleitoral de reeleger Donald Trump. Então, o que acontece? O Lula quer explorar isso e vai, na verdade, como a gente comentou aqui ontem, vai se colocando de uma forma que ou ele aproveita e se vende como o presidente que resiste a um ataque da soberania brasileira, tentando recuperar o que foi todo o processo de ganho de popularidade dele no ano passado, quando o Trump ergueu aquelas barreiras, lembra do tarifaço, gente? Para tentar ajudar e tentar pressionar por uma não condenação de Bolsonaro, né? O Lula tenta recuperar ou mostrar-se como um defensor da soberania para recuperar aquele momento, ou
Se acontecer do Trump responder, para ele é o melhor dos mundos, porque aí ele se mostraria como alguém que está sendo atacado em meio ao processo eleitoral, a pedido da própria família Bolsonaro, que estava lá semanas atrás na principal conferência conservadora do mundo, o CEPAC, basicamente fazendo juras de amor aos Estados Unidos e quase batendo continência à bandeira norte-americana novamente, que é a bandeira que muitos dos bolsonaristas abraçam. Lembra do 7 de setembro, né, do ano passado, da Paulista? Desfraudou-se a bandeira vermelha e branca com estrelas, né? Então, o que acontece, Fabíola, no final das contas, são movimentos eleitorais, mas esse movimento eleitoral, só para finalizar, ele esconde uma coisa interessante. Do ponto de vista da retórica, do ponto de vista do embate, o Lula está se colocando, do ponto de vista diplomático e político, o Lula está se colocando de uma forma firme e dura em relação ao governo Donald Trump, respondendo aquilo que o Brasil vê como ingerência. Do outro lado, contudo, as negociações na área econômica nunca terminaram. Os Estados Unidos continuam fazendo aquelas investigações com relação ao PIX. Sim, as empresas norte-americanas dizem que perderam dinheiro com o PIX, o dó, né? E, com isso, o governo norte-americano moveu toda uma investigação contra o Brasil. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, né? Tanto é que o próprio governo Lula explorou isso também. E tem essa investigação, então o governo continua conversando com o governo americano, ninguém deu banana para ninguém, está tentando explicar o que é o PIX, tentando explicar o que aconteceu. Ao mesmo tempo, as investigações sobre a questão de o Brasil combate trabalho forçado, trabalho escravo ou não, isso ajuda ou não. Então, também está sendo negociado. E o Brasil continua fazendo negócios, né? O Brasil, inclusive, teve o negócio da venda daquela empresa de terras raras em Goiás, né? O Brasil continua, na verdade, negociando com os Estados Unidos e não quebrou essa negociação, continua exportando, buscando redução tarifária. Então, tem duas camadas. Tem a camada política e da diplomacia, que está indo para um lado, e a camada econômica, que está indo para um outro. Vamos ver o quanto tempo o governo Lula consegue manter esses dois movimentos ao mesmo tempo, Fabíola. A Dani Lima, nossa colunista e apresentadora aqui do UOL, ela traz uma coluna hoje falando, né, que houve um ministro, e o ministro diz: relação com os Estados Unidos é de respeito. Lula discorda do conceito Trump, né? Eu estou lendo aqui a coluna da Dani, que está dizendo: há método na decisão do presidente Lula de subir o tom de seus comentários sobre a ofensiva de Donald Trump contra o Irã. Nas palavras de um ministro que vem ajudando o petista a ajustar o tom das falas, a relação com os Estados Unidos é de diálogo e de respeito. Mas Lula tem suas posições, tem suas ideias. A tese macro dele para o mundo, qual é? Disse esse ministro. É da paz? Não é um problema com o Trump, é um problema com o conceito que o cerca. Essa foi uma análise de um ministro aí que tem atuado na ajuda ao presidente Lula ao ter esse discurso, né? A partir de agora, Lula não vai deixar de fazer um contraponto ao americano. A determinação já ganhou, inclusive, ares concretos com a cassação de licenças de um profissional de segurança dos Estados Unidos, que é isso que a gente está falando aí na questão da reciprocidade, né? E além da posição ideológica, há também aí uma estratégia eleitoral. O governo detectou desgaste na imagem de Flávio Bolsonaro após uma fala em um evento conservador no solo americano, no qual acenou com a cessão de terras raras e até mudanças no PIX criado por Trump para reduzir as margens de cobrança dos bancos em transações. E aí, o que diz aí esse ministro ouvido pela Dani Lima é que a dificuldade é em torno de Trump, parece aceitar apenas uma relação de submissão. E não é assim que funciona. O governo do Brasil vai dialogar, mas em posição de respeito. Em relação ao impacto eleitoral disso, ontem a gente já abordava, né? Agora, com essa decisão e com essa medida, a coisa fica mais clara. É claro que um ataque a Trump pode trazer um pouco de votos para Lula, mas pode tirar também ou não? Esse posicionamento de Lula em relação ao Trump, e como a gente ouve aqui esse ministro que diz que ele vai continuar fazendo contraponto a Trump, isso pode ter impacto para Lula em outubro?
O comportamento do Trump, Fabiola, ele pode prejudicar ou ajudar o Lula e o Flávio Bolsonaro. É um personagem imprevisível, o Trump. Ninguém sabe qual vai ser o próximo movimento dele. Hoje ele está muito concentrado na guerra contra o Irã e está obcecado por esse assunto, não tem tratado de outras matérias, né? Mas, dependendo do comportamento que ele adotar, ele pode ajudar ou prejudicar os dois lados da disputa entre os dois favoritos, o Lula e o Flávio Bolsonaro. E o mais dramático é que nenhum dos dois, nem o Lula, nem o filho do Bolsonaro, tem controle sobre a movimentação do Trump. Agora, o Lula perde claramente, como presidente da República, com os efeitos econômicos dessa política bélica do Trump, essa guerra do Trump contra o Irã. Isso produz efeitos que são deletérios, prejudiciais à campanha do Lula, né? Estamos falando de aumento do preço de combustíveis, aumento do preço de alimentos. Evidentemente, quem está de plantão no Palácio do Planalto tem o maior desgaste quando o custo de vida do brasileiro aumenta, né? A tendência, num primeiro momento, é culpar o presidente da República. Daí esse discurso anti-Trump que o Lula adotou. E não é de hoje, né? Houve uma mudança de chave muito nítida nessa viagem que o Lula fez à Europa. Ele aproveitou o palco internacional para desgastar o bolsonarismo, falou lá na Espanha que a extrema-direita ainda pulsa no Brasil e vai disputar eleições, foi contida em relação ao golpe, tem um presidente, o Lula falou isso num discurso lá na Espanha, tem um ex-presidente preso, generais presos, mas a extrema-direita não morreu e vai disputar a eleição. E no mesmo palco ele critica o Trump pela guerra contra o Irã. Fez isso na Alemanha também, fez isso em Portugal, que foi o último estágio da viagem dele. E no ano passado, Fabiola, ficou evidente que não é muito boa a imagem do Trump junto ao eleitorado brasileiro. Então, quem abraçar com muita força uma aliança carnal com o Trump e passar a ideia, como faz o Flávio Bolsonaro, de que, uma vez eleito, ele fará uma aliança preferencial com os Estados Unidos, vai submeter o interesse nacional às conveniências do Donald Trump. Obviamente, isso também não é bem visto pelo eleitorado. Pode ser uma boa pregação para o eleitorado bolsonarista, mas o eleitor independente, que está aí analisando a conjuntura para decidir o seu voto, e vai ser esse eleitor que vai determinar o vitorioso na eleição desse ano, esse eleitor não quer essa submissão. Então, evidentemente, o Flávio Bolsonaro também perde. E supondo que o Trump, e tem uma investigação aberta nos Estados Unidos sobre práticas comerciais do Brasil, essa investigação envolve o PIX. Suponha que os Estados Unidos queiram ou fixem alguma punição contra o Brasil por conta do PIX. Isso terá um efeito devastador sobre a campanha do Flávio Bolsonaro, que tem essa vinculação, como disse, carnal com o Donald Trump. Então, pode prejudicar os dois lados. Nesse momento, o Flávio Bolsonaro está, ironicamente, curiosamente, calado, porque ele percebeu que, se a estratégia do Lula funcionar, se ele consegue se descolar do Trump ao criticá-lo por conta da guerra no Oriente Médio, ele anula o efeito da carestia na imagem do governo, a corrosão que a carestia produzida pela guerra impõe ao governo. E aí a culpa passa a ser do Trump. A questão é saber se o brasileiro está ligado nesse discurso. O brasileiro não está ligado nem na campanha eleitoral ainda, muito menos nesse tipo de discurso que pode ser anulado por uma contraofensiva de rede social. Então, é muito cedo para saber qual vai ser o efeito. Mas, como disse, o Trump, por imprevisível, pode prejudicar um lado e outro, Fabiola. Você acha, Sakamoto, que vai ter impacto eleitoral? O Lula pode até se beneficiar disso?
Pode se beneficiar, só que a menos que tenha alguma reação muito forte por parte do trumpismo, por parte do próprio Donald Trump, ou de Marco Rubio, ou do governo americano, esse benefício vai ser lateral. Mais do que efetivamente um fato novo, ele vai tentar resgatar a lembrança de que o Brasil esteve sobre um ataque, e esteve sobre um ataque de fato, e de que o governo respondeu de uma forma bastante decente naquele momento, bastante forte. Ele vai tentar colar, como eu falei, a pecha de entreguista em Flávio Bolsonaro, e todos esses movimentos servem para isso. Porém, não é, a menos que tenha uma nova ação de Trump no sentido de uma imposição de tarifas que coloque empregos e empresas brasileiras em risco novamente, um ataque. Porque é o seguinte, pouca gente tem dúvida, pelo menos as pessoas que leem, pouca gente tem dúvida que os Estados Unidos vai tentar interferir nas eleições brasileiras de diversas formas, seja através das Big Tech, seja através da distribuição de conteúdo via algoritmo, seja através de financiamento de grupos, o que quer que seja, eles vão tentar interferir nas eleições. Por quê? Porque é a forma, inclusive, do governo Trump agir, é a forma dos Estados Unidos agir, sejam democratas ou republicanos, mas principalmente é a forma do governo Trump agir. Ele tem agido abertamente no sentido de, inclusive, dar mensagens, fazer ameaças. Olha, se perder o nosso candidato aí, a gente vai cortar apoio, se não vencer esse candidato, não vai ter apoio, e por aí vai. Então, a interferência com relação ao governo Trump vai existir nas eleições brasileiras. A questão é como o governo Lula, que é o incumbente e, é claro, vai sofrer os impactos dessa interferência, pode azeitar e organizar o discurso para deixar claro de que essa interferência eleitoral é também um ataque à nossa soberania. E aí ele vai pavimentando isso, tentando deixar claro, lembrando que a família Bolsonaro tem um compromisso primeiro com a família Trump, né? Primeiro com o grupo Trump e depois com outros assuntos. Repito, a menos que tenha de fato um impacto, um fato novo, mais parrudo, como o envolvimento do próprio presidente norte-americano ou do seu secretário de Estado, é difícil, contudo, que essa estratégia ela renda muitos votos ao presidente da República. Tanto é que é o seguinte, a gente viu que, apesar de importante, apesar de fundamental a resposta, a reciprocidade ao comportamento norte-americano, afinal de contas a gente não é cobaia, né, de ninguém. Então, no que pese a importância da resposta, o presidente Lula acaba gravando um vídeo dando parabéns por conta da reciprocidade com relação a um funcionário que nem é um funcionário de alto de carreira. Então, isso mostra que eles estão aproveitando todas as possibilidades para tentar bombar esse discurso. Porém, como eu falei, ele é limitado a depender de onde vier o ataque lá fora. Fabíola. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Até porque o Trump, ele até agora não falou nada a respeito disso, né, Sakamoto? Foi a equipe dele. Exato. Como o Josias falou, Fabíola, ele tem a questão do Brasil, no que pese o seu quintal, está no hemisfério ocidental, é a joia da coroa entre os países da influência do quintal norte-americano. Só que vamos dizer que o Trump está com outro BO para resolver, né? Está com um BO bem maior para resolver. Depois, até se tiver espaço, eu até quero comentar na minha coluna sobre o Irã, porque o BO dele é muito maior para resolver. E aí, a questão ele vai se debruçar no Brasil, provavelmente na hora em que a eleição aqui estiver pegando fogo, a partir de agosto. Aí eu acho que eles vão se debruçar mais sobre o Brasil, né? Se debruçar, diga-se, né? Interferência aberta, né? Mão peluda, ou seja, a mão peluda do Trump chega no Brasil em agosto. Essa mão peluda dá um nojo, Sakamoto.